você pode sair daqui completamente diferente. Porque aonde a palavra do Senhor é pregada, aonde a mensagem da verdade é entoada, é impossível cadeias não serem quebradas, vícios não serem deixados, famílias não serem restauradas. E o Deus da restauração está aqui nessa noite. O Deus da novidade está aqui nessa noite. Portanto, querido, eu não sei como está o seu coração, mas a palavra do Senhor, que é viva e é eficaz, nos diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas devemos entregar com toda a nossa súplica, com toda a nossa intensidade, os nossos pedidos a Deus. E então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, nos guardará. Você deseja ter a paz do Senhor sobre a sua vida nessa noite? Você deseja voltar a dormir? Você deseja voltar a descansar? Você deseja voltar a confiar naquele que tem todos os seus dias escritos? Essa é a sua oportunidade. Portanto, comece a falar: Jesus, não importa como eu cheguei, mas transforma a minha vida nessa noite. Senhor, não importa como eu entrei naquela porta, mas eu creio que o Senhor é poderoso e fiel para sair daqui hoje transformado pela sua graça. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos pela tua presença, somos gratos pela tua palavra, somos gratos porque o Senhor se entregou por nós e nos resgatou. Por isso, Espírito Santo, que o nosso coração seja um solo fértil nessa noite, para que nós possamos receber as tuas preciosas verdades e possamos ser inundados pela tua paz, a paz que o mundo não dá, mas que o Senhor nos dá. Mesmo em meio ao caos, o Senhor nos sustenta. Mesmo em meio ao caos, nós levantamos os nossos olhos e vemos que é dos montes que vem o nosso socorro, e o Senhor é um socorro bem presente. Por isso que nós te agradecemos, Pai, e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e ainda irá fazer, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas a Deus. Pastor Gabriel. Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre tudo que você fizer. Amém? Amém. Você está aqui? Amém. Amém? Você pode se assentar com alegria. Gostaria de saber hoje se tem alguém nos visitando pela primeira vez. É a primeira vez que você está na JET. Tem alguém pela primeira vez nos visitando hoje? Que alegria recebê-las, sejam muito bem-vindas. Você que nos visita, permaneça com a mão levantada. Nós queremos entregar um connect com uma caneta. Você pode preencher ao término do culto, ou você pode ler o QR Code aqui e preencher também via celular. É uma alegria para nós como igreja receber cada visitante aqui. Nós oramos constantemente por visitantes, que o Senhor possa encher essa igreja, encher essa casa, encher todos os cultos. Nós queremos ver as pessoas vindo para receber a palavra do Senhor. E você que é da casa também, seja muito bem-vindo. Como eu costumo dizer, isso aqui não é um lugar para você visitar, isso aqui é um lugar para você pertencer. A igreja é um lugar de pertencimento, o corpo de Cristo é um lugar de pertencimento. Nós somos filhos e filhas de Deus. Amém. E o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, quer falar conosco nessa noite. Você crê nisso? Amém? Mas antes disso, com muita alegria, eu gostaria de chamar aqui os líderes de clã, os pastores também, porque sábado passado nós tivemos batismo e eu fiquei impressionado com o número de pessoas aqui do culto que se batizaram, e para mim isso é um motivo de alegria. Eu sei que cada papel desse representa uma história, cada papel desse representa um coração, cada papel desse representa uma filha e um filho que foi reconectado com o Pai, que entendeu a sua filiação em Cristo Jesus. Então, por isso, com muita alegria, eu gostaria de convidar aqui, eu não sei se todos estão presentes, mas se você que eu chamar estiver aqui, você pode subir. Se tem algum familiar que queira subir junto, ou alguém do clã que te acompanhou, que
te discipulou, que te evangelizou, queira subir junto também, você pode estar vindo. A Giovana da Luz, eu gostaria de convidar para vir aqui. O Alan Ricardo Seman, a Bruna Pereira dos Santos, a Juliana da Luz. Glória a Deus. A igreja pode dar uma salva de palmas a Deus por essas vidas. E também a Eduarda Stefanski Tibda pode estar subindo aqui. Glória a Deus. As pessoas que se batizaram, eu peço que fiquem mais à frente. Glória a Deus, que alegria. Está vindo mais alguém? Eu vou entregar só aqui o certificado, daí nós vamos orar por eles. A igreja pode se colocando em pé. Isso aqui é do Alan. Glória a Deus. Da senhora é Juliana. Glória a Deus por isso. Assim, Giovana da Luz. Olha aí, a luz do Senhor. A Bruna Pereira dos Santos. Então você é Eduarda. Glória a Deus, todos vieram, hein? Lembra a última vez que eu convidei e não estava, daí veio os líderes aqui, fizeram exercício. Mas hoje tem essas pessoas aqui para a glória de Deus. Você pode estender suas mãos para cá. Pai, estão aqui, Pai, essas pessoas, Pai, que desceram as águas batismais, Pai. É uma alegria para nós, enquanto igreja, Pai, estar ligando elas aqui, Pai, como membros do Teu corpo, Pai. Nós sabemos que a festa no céu, porque a Tua palavra nos garante isso, Pai. Então nós declaramos uma palavra de vida, Pai, de bênção, Pai, sobre cada família aqui representada, sobre cada vida, Pai, que essas pessoas possam crescer, essas pessoas, Pai, possam frutificar na Tua presença, Pai. Nós sabemos que o Senhor que começou a boa obra, Pai, é fiel para completá-la, Pai. Guia cada um nos Teus caminhos, Pai, e que o Senhor, Pai, possa surpreender cada um para a honra e glória do Senhor. E a igreja diz: amém, glória a Deus, que Deus abençoe. Agora você pode falar aquele meme lá, né? Lembra? Você sabe aquele? Eu não era ninguém na igreja, agora eu sou um baterista. Quando você já viu esse meme? Ixi, tá fraco. Quem viu, viu. Quem não viu, riu de quem riu. Mas agora nós vamos para a parte mais importante do culto, que é a parte da palavra de Deus. Você pode se assentar. Você sabia que a Bíblia não tem nenhum texto nela que fala para você ler a Bíblia? Não existe nenhum texto que diz leia a Bíblia. Não existe. Então isso significa que eu e você não devemos ler a Bíblia, sim ou não? Não. Sabe o que está escrito na Bíblia? Que eu e você devemos meditar na palavra de Deus. Existe uma diferença entre você tão somente ler a Bíblia e você meditar na Bíblia. O que é você meditar? É você ler o texto, reler o texto, conversar com o texto. E nisso o Senhor, Ele vai falando ao seu coração. Ao você meditar na palavra de Deus, ao você gastar tempo na palavra de Deus. Isso sim a Bíblia nos incentiva. Porque a palavra de Deus ela é muito simples. A verdade de Deus ela é muito simples, porém poderosa. Não é porque ela é simples que ela não é poderosa. E nós vamos ler hoje o texto de João capítulo 1, versículo 43 até o 52. Pode pôr a NVI, que é a versão que eu tenho aqui, aí vai ficar igual para todos acompanharem. Você que tem a sua Bíblia. É um texto muito simples, mas como eu disse, é um texto muito poderoso. Eu gostaria, junto com vocês essa noite, tirar algumas lições desse texto, que podem transformar a nossa maneira de viver. Vamos acompanhar juntos. No dia seguinte, qual dia? No dia seguinte de ontem, né? Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José.
Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Filipe respondeu: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? O Senhor nos conhece. Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael, ele era um bom judeu. Aliás, o único escritor do Novo Testamento que não era judeu era Lucas, o médico. Talvez um dos primeiros discípulos, dos discípulos de Jesus. Jesus selecionou 12 que a Bíblia relata, mas teve tantos outros que eram discípulos de Jesus. Esses discípulos geraram discípulos, do qual Lucas foi um deles e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos e escreveu o Evangelho segundo Lucas. Mas Natanael, esse homem, ele era um homem devoto, ele era um homem que estudava a palavra de Deus, assim como o judeu hoje, ele estuda a palavra de Deus. Naquela época ele também estudava, eles eram ensinados desde criança a estudarem a palavra de Deus. E na Bíblia está escrito do Messias. A Bíblia está escrito sobre um filho de Davi, alguém que haveria de vir para salvar, para restaurar, para transformar a história desse povo e de todas as nações da terra. Então Natanael estava aguardando. Natanael lia nas Escrituras aquilo que a Bíblia dizia a respeito do Messias. No versículo anterior, André, que era discípulo de João Batista, aquele que batizava no deserto, antes de Jesus, que preparava o caminho, André apresenta Jesus para seu irmão Pedro. E logo em sequência no texto, Filipe, que também era um discípulo de João Batista, encontra o seu amigo Natanael e fala a respeito do Messias. O problema é que os judeus esperavam que Jesus iria vir num contexto diferente do que ele veio. Os judeus até hoje mesmo, agora, nesse exato momento, no Muro das Lamentações, lá em Jerusalém, tem judeus clamando pela vinda do Messias. Eles estão clamando, eles estão orando para que Deus envie o Salvador e possa libertar eles do cativeiro, possa vir e restaurar a identidade do povo de Israel. Então, quando Natanael recebe essa palavra de Filipe, ele não recebe muito bem, porque Jesus não vinha da maneira que ele esperava. E muitas vezes nós temos expectativas a respeito de Deus. Nós esperamos que Deus faça da forma que nós pensamos, e às vezes nós nos frustramos, porque Deus não age como o homem pensa. Deus não age como você acha certo. Deus, ele age segundo os seus caminhos. Então Natanael talvez seja o personagem principal dessa história, mas também tem Filipe, que era um discípulo de João Batista. Ele foi um homem citado mais vezes que Natanael no Novo Testamento. Ele era um evangelista, porque logo após Jesus falar siga-me, ele já conseguiu levar o seu amigo Natanael junto com ele. Levou Natanael até Jesus. Um detalhe importante que eu esqueci de falar é que Natanael só está escrito no livro de João. Natanael foi um dos 12 discípulos de Jesus. Ele foi posteriormente, nós vamos ver o início aqui dessa trajetória.
Mas nos outros evangelhos, o nome dele está escrito como Bartolomeu. Na época era costumeiro as pessoas ser chamadas por dois nomes. Por exemplo, Jesus chamou Pedro de Cefas. Alguns versículos anteriores a esse que nós lemos, ele falou: Pedro, agora você vai passar a se chamar Cefas. Então as pessoas tinham essa duplicidade de nome. Natanael, também chamado Bartolomeu, era um discípulo do Senhor. Outro ponto importante dessa história, para nós entendermos as lições que esse texto nos fala, é entender o contexto de Nazaré. Na Judéia, que é o sul de Israel, é onde fica a cidade de Jerusalém, bem ao sul, como se fosse aqui, Santa Catarina. Seria, no contexto de Israel, Jerusalém. Lá ficavam os principais judeus. Os judeus da Judéia, que eram ao sul, onde Jerusalém fazia parte, não se davam muito bem com os judeus da Galileia, que a Galileia ela era mais ao norte, a cidade principal ali era Samaria. Até tem um louvor, né? Junto ao poço estava eu, no poço de Samaria, onde aquela mulher foi buscar água. Então os samaritanos já eram um povo mais miscigenado, era um povo que não era um judeu puro, digamos assim, porque os israelitas haviam se casado com outros povos, e nisso gerou esses meio israelitas, digamos assim, para o pessoal da Judéia. Então havia uma rixa entre a Judéia e a Galileia. E Nazaré, olha só, a Judéia já não era muito bem vista, a Galileia não era muito bem vista pela Judéia. Então esse povo aqui, Filipe, Pedro, André, eram pessoas que para os judeus lá de Jerusalém eram pessoas desqualificadas, eram pessoas que não poderiam ser dignas de seguir o mestre. Só que além disso havia Nazaré. Nazaré era uma pequena cidade da Galileia. Então a gente sempre tem a tendência de replicar aquilo que fazem conosco. O pessoal da Galileia, ele era um pessoal julgado pelo pessoal da Judéia. O pessoal lá de baixo, do sul, se achava melhor que eles, e eles faziam o mesmo com as regiões que tinham ali ao redor. Por isso que Natanael fala: pode vir algo bom de Nazaré? Nazaré, os estudiosos dizem que talvez não tivesse nem 1.000 pessoas morando naquela cidade. Era uma cidade muito pequena, era uma cidade muito simples, era uma cidade insignificante para aquela época. Então quando Filipe fala para Natanael, é Jesus de Nazaré, o filho de José. Aí tem a pergunta épica de Natanael, né? Pode vir algo bom de Nazaré? Mas eu gostaria de, a partir de agora, entrar em alguns pontos importantes dessa história. Vamos juntos lá no versículo 45. Vamos acompanhar o que a palavra de Deus diz. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. A lei é o Pentateuco, ali o Levítico, aquilo que está na velha aliança, e a respeito de quem os profetas também escreveram. Os profetas também estão na velha aliança, o Velho Testamento. A Bíblia é dividida entre Novo e Velho Testamento. Tudo que está escrito no Velho aponta para Jesus Cristo. Tudo que está escrito na antiga aliança aponta para Jesus Cristo. Tanto que a Bíblia diz que Jesus é o fim da lei. O fim da lei é Cristo. Por que o fim? Porque tudo culmina nele. Então Filipe chegou para Natanael, que podemos entender que era um homem muito estudioso, porque ele citou algo específico. Ele falou: achamos aquele que nós estudávamos tanto, achamos aquele que nós esperávamos tanto. O que isso é uma boa notícia. O Evangelho de Deus, a palavra evangelho significa boas novas, uma boa notícia. O Evangelho de Cristo, ele é boa notícia para aqueles que estão cansados, sobrecarregados, pesados, ou até mesmo aqueles que acham que está tudo bem. O Evangelho é uma boa notícia. Então nesse dia, na vida de Natanael, chegou uma boa notícia para ele. Filipe foi um instrumento de Deus para levar boas novas a ele. E a Bíblia diz: feliz é o pé daqueles que anunciam as boas
novas. Um dia você é alcançado pelas boas novas, no outro dia você é a pessoa que leva as boas novas do Evangelho de Deus. Evangelho, boas notícias. Natanael recebeu isso, recebeu uma boa notícia. Como ele reagiu a essa boa notícia? Meu Deus, que legal! Jesus veio, foi assim que ele reagiu? Qual foi a resposta dele? Vamos ver, o texto segue, 46. Em vez de Natanael ficar feliz, porque era algo que ele estudou, algo que ele esperava, ele fala o seguinte: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Isso aqui representa muito de nós, muitas vezes. Todos nós aqui temos conceitos a respeito de Deus. Se eu for perguntar aqui o que Deus é para você, talvez tenham muitas opiniões aqui. Talvez Natanael tinha um modelo criado de como Deus deveria ser, de como o Salvador deveria vir. Ou talvez você é uma pessoa que tinha ou tem resistência com a igreja. Talvez alguém fale: meu Deus, eu fui lá na JET, minha vida mudou, o Senhor me achou. JET? Pode vir algo bom daquele lugar? Pode vir algo bom daquelas pessoas? Ou às vezes você fica sabendo, fulano, aquele cara, aquela mulher, você precisa ver como que ele está diferente, começou a ir na igreja, mudou, está se transformando. E a pessoa fala: fulano, eu duvido, só acredito vendo que aquele cara, aquela mulher podem ter acreditado na palavra de Deus. É mais ou menos essa a reação de Natanael. Nós temos a tendência de reagir negativamente a boas notícias que vêm sobre a nossa vida. Quantos aqui creem que a palavra de Deus é a verdade? Amém? Então, mesmo a palavra de Deus sendo a verdade, pode ser que tem pessoas aqui, nessa noite, que vão reagir de uma maneira negativa à verdade de Deus. Então Felipe estava levando uma boa notícia. Natanael pergunta: Nazaré? Pode vir algo bom de Nazaré? Só que a resposta de Felipe é uma resposta muito sábia. Ele falou: cara, você está duvidando, você não pode duvidar, você tem que crer. Ele não confrontou Natanael. Essa deve ser a minha e a sua postura diante dos enfrentamentos. Olha o que Felipe respondeu. Pode deixar o texto projetado, por favor. O versículo 46. Esse até coloquei como o título da mensagem: venha e veja. Os fatos, eles falam muito mais que os nossos argumentos. Nós podemos ser pessoas muito boas de argumento, mas os fatos, eles falam muito mais que os argumentos. Por isso que Felipe falou para Natanael: vem, Natanael, e veja por você mesmo. Não acredite porque eu estou falando, venha você e veja. A mulher, aquela mulher da música que nós cantamos no Poço de Samaria, quando ela não recebeu bem Jesus, ela falou: aonde nós devemos adorar? Ela já foi para o embate, porque os samaritanos acreditavam que Samaria era o lugar que se deveria adorar, e o judeu acreditava que era Jerusalém. Eles haviam um embate. Aí Jesus se revela como o Messias na vida daquela mulher, e ela fala: tu és o Messias, tu és o mestre. A Bíblia diz que ela larga o seu cântaro, vai para a cidade e anuncia daquilo que o Senhor fez na vida dela. E muitas pessoas daquela cidade creram e falaram: Jesus, fica conosco mais 2 dias. A cidade era Sicar. Passados esses 2 dias, as pessoas falaram assim para Jesus, para a mulher: mulher, antes nós cremos porque você falou, mas agora nós cremos porque nós ouvimos dele. Agora nós não cremos mais pelo seu testemunho, nós cremos porque nós ouvimos da boca dele. Todos nós aqui, nós podemos chegar na igreja por um convite de um Felipe, mas nós devemos permanecer porque nós vemos e vimos o Senhor. Nós precisamos estar ligados no Senhor. O Senhor, ele não tem netos, o Senhor não tem sobrinhos, o Senhor não tem primos, o Senhor, ele tem filhos.
e Ele como Pai, Ele quer se revelar a você. Então por isso que a melhor resposta que você pode dar para alguém que daqui a pouco confronta Nazaré, Jete, culto de quinta, vem e vê. Venha e veja, tome as suas próprias conclusões. Decida por você mesmo. Foi mais ou menos isso que Filipe falou para Natanael. Você não precisa acreditar em mim, venha e veja. Vamos seguir o texto, versículo 47. Jesus, meu Deus, parecia que ele estava esperando, né? Ao ver Natanael se aproximando, disse: olha só, imagina se fosse eu e você. Imagina, aquela pessoa que às vezes é uma pedra no sapato. Você vai falar: agora senta aqui e ouve, você vai ver o que é. Foi isso que Jesus falou? Não, Jesus falou: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Embora nós tenhamos muitos pontos ruins na nossa vida, Jesus sempre consegue olhar e ver algo bom. Jesus sempre consegue olhar para mim e para você e ver algo de valor. Você pode ser uma pessoa como Tomé, que duvidava. Você pode ser uma pessoa como Pedro, que era uma pessoa sanguínea, era uma pessoa que reagia a tudo. A maioria das respostas, das perguntas de Jesus era Pedro que dava. Mas Jesus não olhava isso. Jesus olhava que ele poderia ser um grande pregador da palavra. Ele poderia ser um pescador de homens. Tantos homens, os discípulos, tantas pessoas com tantos erros, tantas falhas. Natanael era uma pessoa incrédula, uma pessoa que julgava. Ele era uma pessoa que julgava. Ele julgava Nazaré. Talvez ele julgava os costumes de lá. Talvez ele julgava as pessoas. Talvez ele era uma pessoa que acusava. Eu e você temos, se nós for olhar bem, nós também temos muitos pontos de fraqueza na nossa vida. Meu querido, Deus conhece. Diante de Deus, não tente esconder nada. Não tente esconder nada. A Bíblia diz: melhor você confessar a Deus, porque Ele já conhece. E quando você confessa, isso te liberta, isso te desprende. Mas Natanael se aproximando de Jesus, eu fico maravilhado com isso, porque Jesus fala: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Apesar de toda a circunstância, Jesus olhou para Natanael e conseguiu encontrar algo de bom nele. Jesus, ele olha para mim e para você, e ele consegue encontrar algo de bom. Mesmo que você não consiga ver qualidades na sua vida, saiba que Deus vê aquilo que tem de bom em você. E Deus nunca vai nos corrigir, preste atenção. Deus nos ama e Deus nos corrige, sim, mas Deus não nos corrige sem antes nos elogiar. Eu e você muitas vezes queremos corrigir as pessoas. Isso é bom, é bíblico, a correção é importante, mas nunca corrija alguém sem antes valorizar. A Bíblia fala de uma mulher pega em flagrante adultério, no ato. Ela, da maneira que ela estava, ela é tirada, levada em praça pública para ser apedrejada e morta. Jesus, ele fala: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Os acusadores dela vão embora, e Jesus, ele fala para ela: eu também não te condeno, vá e não peque mais. Se você for ler o livro de Apocalipse, os primeiros capítulos são exortações de Jesus às igrejas, exortações pesadas. Você não é frio, você não é quente, você é morno, por isso eu vou te vomitar na minha boca. Coisas pesadas que Jesus estava declarando. Mas se você for ler esses textos, você vai perceber que sempre o Senhor começava falando: eu conheço as tuas obras, eu sei o que você tem feito de bom, eu sei que você tem qualidades, mas nisso que você está errando, você precisa mudar. Só que Deus, ele nos ama para depois nos corrigir, e às vezes nós erramos nisso. Nós queremos corrigir as pessoas sem primeiro amar elas, sem primeiro se importar com elas. A melhor maneira de nós testemunharmos da palavra de Deus e do amor de Deus é amando as pessoas, aceitando as pessoas, porque depois, quando você precisar falar uma palavra de correção, a pessoa vai te ouvir, porque um dia você se importou com ela, um dia você pediu como ela estava,
Um dia você viu algo de bom nela que às vezes ela não via. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão, olhar as pessoas não como elas são, mas com aquilo que elas têm de bom, como Deus olha para elas. Jesus ele falou assim: um novo mandamento vos dou. Qual que é o novo mandamento, Tiago, que Jesus nos deu? Ame ao próximo como a ti mesmo. Esse era o antigo mandamento. O novo mandamento é: ame o próximo como eu vos amei. Bem fácil, né? Você amar o teu próximo, não aquela pessoa que te quer bem, que te trata bem, o teu próximo, aquele que cruzar o teu caminho. Ame a ele como eu vos amei. Jesus, o amor dele levou ele para a cruz. Meu Deus, nós devemos amar como ele nos amou. E aí Jesus ele nos dá um exemplo. Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Ele viu algo de bom. Vamos para o próximo. Natanael perguntou: como você me conhece? Você nem sabe quem eu sou. Só que Deus já estava lá. Ele nem sabia, mas Jesus já estava lá. Eu o vi, meu Deus, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Eu fico intrigado porque Deus ele tem uma maneira de se revelar a cada um. Deus ele tem uma maneira única de se revelar a cada um. Ele falou: eu te vi antes de Filipe chegar. Para a mulher do poço de Samaria, Jesus estava saindo da Judéia ao sul, até a Galileia, que é o norte, 120 quilômetros de caminhada, o meio do caminho Samaria, e Jesus falou: é necessário nós passarmos por Samaria, porque o judeu, quando ele precisava fazer essa rota, ele desviava Samaria, porque Samaria era o povo que eles não se davam, mas Jesus falou: é necessário passar por Samaria. A mulher samaritana achou que ela estava indo lá pegar água, mas Jesus sabia que aquilo era um encontro para ele se revelar para ela. Jesus encontrou Natanael debaixo da figueira. Jesus encontrou Zaqueu em cima do sicômoro. Jesus encontrou Moisés através de uma sarça. Jesus encontrou Pedro pescando. Jesus encontrou eu e você de uma maneira única, individual, porque Ele nos conhece. O Senhor já estava lá. É intrigante isso. Jesus ele viu o cara. Jesus ele conhecia ele. Jesus nos conhece no íntimo e ele se revela a cada um de uma maneira personalizada. Se nós formos dar oportunidade aqui para cada um falar qual o motivo que você está aqui. Talvez você está aqui e um dia você falou Agete, Nazaré, mas você está aqui por algum motivo. De algum motivo Deus se revelou a você. E cada um Deus se revelou de uma maneira única. Cada um Deus se revelou de uma maneira específica. Porque Deus é um Deus que se relaciona no individual. Deus ele tem um propósito para a igreja, mas Ele conhece cada um dos seus filhos. Ele conhece cada membro do seu corpo. Ele conhece cada um de nós. E de alguma forma, para nós, talvez isso seja banal. Eu te vi debaixo da figueira, e daí? E daí? Talvez a maneira que Deus te encontrou, uma maneira tão simples, que as pessoas falam: dessa forma. Só que em algum momento dessa conversa, aquele homem que saiu para ir ver, vou lá ver se é isso aí mesmo. De alguma forma, em algum momento, o Senhor tocou no íntimo dele. Porque olha a resposta dele. Para nós talvez não faz sentido nenhum. Mas olha a resposta de Natanael, versículo 49. Então Natanael declara, aquele cara que falou Nazaré, há poucos minutos atrás, ele fala agora: Mestre, Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Eu não sei se você entende o peso dessa declaração. Jesus, quando ele estava no julgamento fraudulento para ser crucificado, a sentença sabe qual foi? Porque ele se autodenominou Filho de Deus. Isso para o judeu é uma blasfêmia. Isso é inaceitável. Um homem se chamar Filho de Deus. Só que agora aqui um judeu
que Jesus elogiou a sua conduta, a sua postura. Depois de Jesus se revelar a ele, ele fala: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Talvez eu e você foi assim. As nossas resistências, os nossos bloqueios, os nossos traumas, mas aí um dia o Senhor te encontrou, um dia alguém te fez um convite, um dia você ouviu falar da palavra de Deus, e aquilo te tocou de uma maneira tão profunda que você fala: tu és o Filho de Deus, tu és o meu Salvador. Porque é impossível nós declararmos isso se Deus não nos tiver atraído. E se você está aqui é porque Deus te atraiu nesse lugar, é porque Deus te ama, é porque Deus se importa, e esse Deus, Ele quer se revelar a você. Se nós parasse a palavra agora, já estava bom, não estava? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. O Senhor já se revelou a Natanael. Natanael já entendeu, ele é o Filho de Deus. Mas Deus tem mais. Olha o que ele fala no versículo 50. Deus sempre tem mais. Jesus disse: você crê, porque eu disse que te vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. Se você está aqui na igreja hoje porque Deus te alcançou, Jesus te fala nessa noite: você crê porque eu já fiz algo na sua vida, mas você verá coisas maiores do que essa. Você verá coisas maiores. Deus tem mais. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9, eu gostaria de ler com você: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então agora Natanael, um homem descrente, um homem que estava duvidando, ele sai com uma declaração e uma promessa da parte de Deus, que ele veria coisas maiores do que aquela, e aquilo foi o começo da caminhada de Natanael. Natanael foi um dos 12 discípulos que Jesus escolheu para espalhar a palavra dele pelos 4 cantos da terra, e está aqui nós hoje falando dessa palavra, mas essa palavra não vai parar em nós, ela vai passar em nós e continuar através de nós, e nisso nós vamos ver obras maiores, nós vamos ver coisas maiores, porque Jesus falou o seguinte: aqueles que creem em mim farão obras maiores do que o que eu fiz. A gente tem muitos testemunhos daquilo que Deus já fez, mas nós podemos ter convicção que coisas maiores Deus fará. Então eu não sei qual é a situação na sua vida, eu não sei qual é a realidade, o problema, o que você tem enfrentado, mas creia que Deus fará coisas maiores. Creia que Deus vai se revelar de uma maneira íntima e pessoal para você. Porque talvez Natanael estava naquela figueira se questionando. Talvez Natanael estava naquela figueira de uma maneira depressiva, eu não sei, a gente não sabe, o texto não nos fala. Isso abre espaço para nós imaginarmos aqui o que ele estava fazendo. O detalhe é que o Senhor foi cirúrgico, o Senhor foi lá aonde, no ponto íntimo dele, do calcanhar de Aquiles dele. O Senhor foi certeiro, o Senhor ele foi cirúrgico. E esse Deus, Ele quer se revelar para mim e para você. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. Eu quero orar por você. Que o Senhor se revele nessa noite ao seu coração. Se o Senhor já lhe alcançou, minha oração é que você possa viver as obras maiores que Ele tem para você. Que você possa viver aquilo que Ele tem preparado para você. Coloque a mão no seu coração, coloque sua vida diante de Deus. Fale com Deus: Senhor, talvez eu seja Natanael nessa noite, e talvez eu estou aqui para ver se é realmente isso para mim, ver se realmente o Senhor é para mim, ver realmente se essa palavra ela é para mim. Que o Senhor se revele ao seu coração nessa noite, que o Senhor fale contigo. Pai, nós estamos aqui orando, Pai, como igreja, Deus. Oh, Pai, eu creio, Pai, com todas as minhas forças, Pai, na Tua palavra, Pai. O Senhor, Pai, que chamou Moisés, Pai, o Senhor que chamou Pedro, o Senhor que chamou Natanael, o Senhor que encontrou Davi no pasto, cuidando das ovelhas, Pai.
O Senhor que levantou tantos homens, tantas mulheres de Deus. Oh, Pai, o Senhor levantou Ruth, Pai, o Senhor levantou Débora, o Senhor levantou Esther, Pai, uma menina órfã, Pai, num país estrangeiro, Pai, numa situação adversa. O Senhor levantou uma mulher de Deus naquele lugar. Eu oro, Pai, que o Senhor levante homens e mulheres de Deus aqui nessa noite, Pai, porque eu creio que o Senhor é vivo. Eu oro que o Senhor se revele, Pai, na vida de cada um, Pai. Eu não sei a tristeza, eu não sei a angústia, mas eu declaro a Tua paz, eu declaro a Tua bênção, Pai, porque o Senhor é o único caminho que nos leva a Deus. Tu és, Pai, o caminho, a verdade e a vida, Pai. Nós encontramos vida no Senhor. O Senhor nos preenche, Pai, o Senhor nos completa, Pai, o Senhor nos satisfaz. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O Senhor nos satisfaz nessa noite, Pai. O Senhor satisfaz a vida de cada um aqui nessa noite, Pai. Eu oro que o Senhor, Pai, dê resposta. O Senhor seja, Pai, cirúrgico, Pai. O Senhor fale de uma maneira que eles não possam fugir, que eles entendam que é a palavra do Senhor. Eu sei, Pai, o Senhor conhece cada um, Pai. Fala com os teus filhos, Pai. Fala agora, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar, Pai. Se revela, Pai, porque nós somos filhos do Senhor, Pai. O Senhor fala e nós somos suas ovelhas, Pai. Nós ouvimos a sua voz. Quando o bom pastor fala, as ovelhas ouvem a sua voz. Oh, Pai, liga pessoas aqui essa noite, Pai. Oh, Pai, estende salvação, Pai, para pessoas que desejam o Senhor no coração, Pai. Pessoas que querem receber o Senhor na sua vida. Pessoas que, assim como Natanael, estão declarando, Pai, ali no seu íntimo, Pai, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Salvador. Que essas pessoas, Pai, sejam hoje, Pai, ligadas, Pai, na videira verdadeira, que é o Senhor, Pai. Que cada pessoa aqui, Pai, possa frutificar. Que cada pessoa aqui, Pai, possa ver, Pai, e fazer obras maiores que as do Senhor, Pai. Que cada um aqui, Pai, possa ser resposta por onde quer que for, Pai. Oh, Pai, que o Teu nome seja glorificado, Pai, através das nossas vidas, Pai. A nossa vida, Senhor, nós declaramos, pertence a Ti. Oh, Pai, muito obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou, Pai. Hoje a nossa vida, Pai, o nosso viver é para alegrar o Senhor, Pai. Nós encontramos paz, nós encontramos alegria, Pai, em Te servir. Nós oramos, Pai, nós Te agradecemos com muita alegria, e a igreja diz: amém. Amém, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Deus. Você pode permanecer em pé para parecer que o culto está acabando. Então, você que falou, você está convidado para estar aqui quinta que vem. Convidar pessoas. Seja um Felipe na vida de alguém. Seja um André na vida de alguém. Mesmo que o cara fala na jet, fala, vem e veja. E ele vai vir aqui e o Senhor vai falar com ele. Amém? Com muita alegria, gostaria de convidar você a participar agora da devolução dos dízimos, das ofertas. Participe com alegria no seu coração. Porque